Hello, friends! Aqui é Teco Mendes gravando mais um podcast. Vocês devem estar ouvindo um barulho de fundo aí, que estou no meu cafezinho aqui no shopping. E podcast é bom que você pode ouvir de qualquer lugar, ouvir do carro, fazendo esteira na academia e não precisa ficar olhando para minha cara. E a gente tem mais tempo para conversar. E o assunto de hoje é muito importante, é como você sabota a sua própria dieta e não percebe. Sabotar sua própria dieta é fazer alguma coisa que vai contra você mesmo e você não se dá conta disso. E a partir do momento que você não se dá conta disso, você não para consertar, para arrumar esse problema que é totalmente influenciador do fracasso ou do sucesso. Então vamos começar. Uma vez eu estava ouvindo esses filósofos da modernidade. Eu acho que foi o Cortella que estava falando, que tem o Cortella, tem o Karnal, tem o Pondé, tem o Clóvis Rossi, né? Esses que estão na mídia, e eles têm muitas coisas interessantes para falar. E o Cortella, ele estava falando que as pessoas confundem o que é felicidade. Que a felicidade é uma coisa serena. E as pessoas que têm uma vida infeliz, eles disfarçam essa vida infeliz com momentos de diversão. Tem uma vida feliz, mas depois vai para o bar beber com os amigos e daí volta para a vida infeliz. Depois vão fazer uma viagem, depois volta para a vida infeliz. Em vez de tentar arrumar a vida, né? Ficam buscando esse rush, essa adrenalina de diversão e considerando que isso daí é uma vida felicidade. Eu sempre digo que o grande indicador de como está a sua vida é como você se sente no domingo à noite. Se você está bem no domingo à noite, é porque sua vida está ok. Se você está deprimido no domingo à noite, você tem que fazer alguma coisa com relação a isso, porque a sua vida não está boa e você está dependendo desses momentos de felicidade no final de semana. Uma outra história que é a parte importante do que eu quero conversar, é um artigo que eu estava lendo com relação à gratificação instantânea, as coisas que a gente faz por gratificação instantânea. Isso aí é extremamente importante porque são as coisas que mexem com a área de recompensa do cérebro, são as coisas que nos dão aquele prazer. E só de falar isso, todo mundo já imagina o açúcar, né? O chocolate, que a gente está triste, está mal, você vai lá e come um chocolate. E eu ouço muito isso. Por que eu furei a dieta? Porque eu estava mal, não sei o que lá. Ou então a própria mulher de TPM, né? Que vincula muito a querer doce da TPM, que é uma fase em que a mulher está mais sensível, está mais, às vezes, chateada, ou então depois de um dia triste, cansativo, você quer alguma coisa doce. Mas não é só isso, a gratificação instantânea, ela vem com todas as coisas que te dão um prazer imediato. Por exemplo, compras. Tem muita gente que usa compras para gratificação instantânea. Tem muita gente que usa drogas para gratificação instantânea. Tem muita gente que usa videogame para gratificação instantânea. E tudo aí, esses problemas da gratificação instantânea, ele pode levar ao vício, ele pode viciar. Seu cérebro pode ficar querendo cada vez mais a gratificação instantânea. E vocês já perceberam que tudo isso que eu estou falando, e mais outras coisas como o jogo, por exemplo, são coisas viciantes e que levam à gratificação instantânea. Eu vou contar um monte de história, então já estou contando um monte de história, depois eu ligo tudo, tá bom? Outro dia, cerca de umas 3 semanas atrás, eu estava vendo o programa do Bial. O programa do Bial tinha um jogador que jogou na década de 70 na seleção, quando foi campeão, e junto com Casagrande, que é comentarista, foi jogador do Corinthians e é comentarista da Globo. Daí o Pedro Bial, ele mostrou uma cena de um gol foi um gol da Alemanha com relação ao 7-1 do Brasil, e mostrou um gol e o jogador comemorando, muito, muito feliz. Aí ele perguntou para o Casagrande, falou: Casagrande, como casa, né? Ô Casa, como que é esse negócio dessa fade que dá nesse momento do gol? E o Casagrande, ele meio que deu uma brochada na história,
porque ele falou assim, cara, isso aí é uma adrenalina que sobe muito grande, um prazer muito grande, e que depois volta. 2 minutos depois o jogo já voltou, já começou de novo, você pode até tomar um gol. E o grande problema é que a gente fica viciado nessa gratificação instantânea. E foi por causa desse excesso de ter esse prazer e voltar, ter esse prazer e voltar, que eu entrei no mundo das drogas. Porque o meu cérebro continuou pedindo gratificação instantânea. Essa mudança de um tipo de gratificação instantânea para outra, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de quem larga o cigarro e daí engorda porque acaba para a comida, né? É uma coisa também muito comum. Outra história que eu queria ainda contar, eles se lembram, calma, segura a ansiedade, que depois eu vou juntar tudo. Uma história com relação à gratificação instantânea é de uma coach que eu tive lá no Método For Mind em Salvador, a doutora Fátima. Ela, ela é uma senhora já toda cheia de energia, não é tão velha assim, mas já tem filha que é médica também, e ela chegou para mim, né, quando eu fui dar uma palestra lá, ela chegou e falou, Teco, eu vou te contar uma história desse mês e você vai morrer de orgulho de mim. Ela falou assim, primeiro que eu fui naquele hotel All Inclusive, Vila Galé, e lá a comida é liberada de tudo quanto é tipo, eu estava com uns amigos, e eu estava me sentindo tudo super, super bem, super magra, minha autoestima lá em cima. Para você ter ideia, uma amiga, ela pediu para apertar minha bunda quando eu estava de biquíni. Ela falou assim, nossa, eu posso apertar, porque ela não estava acreditando. E ela estava com os amigos, né? E sempre falando de dieta, ela muito tranquila, naquele mundo da Carbolândia, de comida errada, ela, ela se mantendo firme e forte e super feliz. O que aconteceu é que passou a semana, ela e uma amiga tinham combinado de se pesar, ela se pesou, ela emagreceu e a amiga dela engordou 4 quilos. Deve ter muita retenção aí, né, por causa de excesso de carboidrato, mais um monte de coisa. E nesse momento, você deve estar pensando assim, começando a ligar as histórias. Não, tá bom, eu entendo que tem tudo isso, mas isso aí é muito radical, porque ela estava lá, ela poderia ter saído um pouquinho, né? Aí que é a grande pegadinha e aí que entra a autossabotagem. Como que você pode considerar que uma pessoa que se manteve na dieta, que se manteve na linha, que passou perfeito essa semana, que está com um sorriso de orelha a orelha, que está com a autoestima lá em cima, que está super feliz, devia ter feito algo diferente? Né? Para pensar nisso. Como que ela devia? A história dela não acabou. A outra história que ela contou desse mês, que ela falou que ia matar de orgulho, que no Nordeste é muito forte festa de São João. Aqui pro lado de São Paulo a gente chama de festa junina. E essas festas são feitas para comer. E ela novamente se encontrou no meio dessa festa e ela falou assim, Teco, eu lembrei do seu livro, daquele capítulo Tem Páscoa Toda Semana. Se você não leu meu livro, é um capítulo que eu falo que a gente se deixa levar pelo excesso de propaganda, pelas situações que a mídia coloca, que você acha, nossa, é só essa vez, só que é só a sua vez a Páscoa, é só essa vez a festa de São João, é só essa vez o seu aniversário, é só essa vez as comemorações de Natal, de confraternizações, é só essa vez aquela viagem, e é isso que eu quis dizer nesse capítulo, que você não pode ceder dos seus objetivos porque tem Páscoa toda semana, cada hora é um motivo para você sair. E ela olhou, que é uma coisa que eu também falo nesse capítulo, ela olhou para todas as comidas e falou assim, não tem uma comida que eu não possa comer depois que eu atingir meus objetivos, depois que eu terminar o programa, depois que eu for buscar o chamado equilíbrio, que você pode querer ou não fazer, né? Então, aprofundando, aliás, o negócio do videogame, que é uma coisa que eu citei, de negócio de gratificação instantânea, ele já vai ser considerado em 2018 como uma patologia que tem vício, que cerca de 5 pessoas dos jovens que jogam videogame no Brasil, eles são considerados viciados, e na Ásia
10% dos jovens que jogam videogame são considerados viciados. E aí, eu só para citar um exemplo, eu já joguei poker online a dinheiro e teve uma vez, eu não jogo mais, teve uma vez que eu fiquei 20 horas seguidas jogando. E daí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Isso aí acho que foi em 2011, 2012 mais ou menos. Tem alguma coisa errada, né? Que jogo também é uma coisa muito problemática. Vamos continuar as histórias. Então, eu estava conversando com uma coach na semana passada, a Estela, né, que está num grupo de coaching nesse exato momento, e ela conversou comigo que ela foi no médico que eu conheço também, né, no endocrinologista, que ela não estava conseguindo emagrecer, e que ele falou assim, então você tem que cortar os queijos, tudo, e realmente é uma estratégia, né, para aumentar. Só que se você assistiu o meu último vídeo no meu canal no YouTube, sendopalho.com, sendopalho.com é meu site, é youtube.com/sendopalho, você viu que eu falei que a coisa mais importante de todas é a adesão. Essa é a coisa mais importante. Então, e ela falou, né, de que cortar algumas coisas, eu falei assim, Estela, quando foi a última vez, com quanto tempo você ficou sem furar a dieta? Daí ela falou assim, quando foi a última vez que você comeu alguma coisa que não deveria? E daí ela falou assim, foi nesse final de semana que eu comi uma barra de chocolate no supermercado. Eu falei assim, então você não está conseguindo ter uma adesão de 100%, você não está tendo o resultado que você quer, e você acha que apertar mais a dieta é a solução? Se você com a dieta mais tranquila, você seguindo sua fome, podendo comer queijo, etc., você não está conseguindo seguir 100%, por que vai ficar mais fácil de você parar de furar a dieta, você deixar a dieta mais restrita? E daí ela começou a falar do porquê que ela comeu, né? Que estava lá, estava no supermercado, estava cansado, de saco cheio. Aí que entra o grande problema. Tudo que é gratificação instantânea, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela pode estar aí indo contra os nossos objetivos, que são realmente a nossa felicidade real, que a gente tem certeza que é. Então não faz sentido você ter um objetivo que sabe que vai te fazer feliz, eu quero ser magra, saudável e ter uma autoestima boa, e fazer uma coisa que vai contra isso, que vai te dar um prazer imediato e vai te deixar cada vez mais longe do seu objetivo, que você sabe que está a sua felicidade. A felicidade não está em comer um chocolate. A felicidade, você sabe por quê? Porque a gratificação é só instantânea. No outro dia você está com vontade de comer chocolate do mesmo jeito, como se não tivesse comido, ou até pior. E você não consegue se livrar do vício. Então, imagina, vamos usar alguns exemplos. Imagina um garoto que quer jogar videogame ou sair com os amigos para beber, para ter aquela gratificação instantânea. Só que ele está prestando vestibular para medicina. Ele tem que manter a linha. Isso que você chama de equilíbrio, de vez em quando puder, não é a hora. Não é a hora do mesmo jeito que não era a hora para a doutora Fátima lá, que fez tudo certinho e está com feliz de orelha a orelha. Claro que depois que ela atingir o peso dela, melhorar a relação dela com a comida, ela vai se permitir alguma coisa. Eu tenho uma palestra exatamente sobre isso, sobre o que deve se permitir, o que não deve se permitir, quando, né? Só que não é a hora enquanto você ainda está na briga, enquanto você está para alcançar o seu objetivo. Eu vou dar uns exemplos, que é muito importante a gente dar exemplos, porque daí fica mais fácil, porque quando a gente está mergulhado no problema, a gente não consegue verificar, entender ele certinho, porque a gente está com emoção. Por exemplo, você já deve ter falado para alguma amiga que estava chorando, falando, eu nunca mais vou arrumar um cara igual a ele terminou comigo, não sei o quê, e você com aquele olhar coloca a mão no ombro dela e fala assim, vai conseguir achar outro sim, ele não é tudo isso, porque a pessoa que está envolvida no problema, ela não consegue ver. Por quê? Porque está colocando mais sentimento, mais emoção do que realmente analisar tecnicamente, friamente o problema. Então, quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue ter o olhar correto.
Então eu vou dar uns exemplos que é fora da alimentação para você ter uma ideia. Imagina que uma pessoa, o que é felicidade? Você viver no cheque especial, ter carta de cobrança do cartão de crédito que você não pagou, ficar pagando a fatura mínima sabendo que sua dívida está aumentando, ou você ter a conta no azul, gastar menos do que ganha, fazer uma poupança para emergências, juntar dinheiro para poder fazer uma viagem. Onde que você acha que está a felicidade? Onde que é? Realmente a felicidade está em você não ter problema financeiro, né? Então assim, e daí você está com problema financeiro, está sem dinheiro e está fazendo compras supérfluas. Eu conversei com uma amiga um mês atrás, que ela tem 50 pares de sapato, vários com etiqueta, várias roupas com etiqueta que nunca usou e não tem dinheiro no banco, tem dívida só. Faz sentido isso? Não faz. Então, o que você tem que fazer, o seu nível de comprometimento dessa gratificação instantânea, ela tem que ser depois que você arruma o problema. O esforço para manter é diferente do esforço para se livrar do problema. Então imagina assim, você concorda que esse cara que está na conta azul, relacionamento bacana com dinheiro, que junta dinheiro, ele pode se dar de presente uma compra supérflua, uma roupa de marca, um celular novo? Claro que ele pode. Mas você acha que alguém pode fazer uma compra supérflua, trocar de celular, sendo que você está no cheque especial, sem dinheiro? Faz sentido? Ah não, equilíbrio, tem que ter um pouquinho. Faz sentido? O cara está no cheque especial, não tem dinheiro e fazer uma compra supérflua? Não, não faz o menor sentido. Faz sentido o cara que quer passar para juiz estudando, ele ficar colocando as séries em dia, gastando 5 horas quando ele devia estar estudando? Não, não faz sentido. Mas e depois? Depois faz sentido. Depois você pode, de uma maneira coerente. Então, o esforço para se manter naquilo que você mesmo chama de felicidade, ele é diferente do esforço que você tem para arrumar um problema. Então, assim, você tem que ter um esforço daí da dívida do que simplesmente se manter sem dívida. Se manter sem dívida você pode. Então, você tem que fazer um esforço muito maior para você atingir o seu peso do que quando você já atingiu, sua relação com a comida já mudou, você virou fitness, pegou gosto por academia, sua autoestima está lá em cima. Aí você vai testar se pode ou não o chocolate, não é ele que vai fazer a diferença. Mas você ficar fazendo isso no momento que você tem que estar 100% compromissada, é você estar fazendo uma coisa que vai contra a sua felicidade, o seu objetivo. Então, você quer ter as duas coisas ao mesmo tempo, que são mutuamente exclusivas. Você quer comer e quer emagrecer. Você quer gastar com coisas supérfluas e quer ter dinheiro guardado no banco. Você quer jogar videogame e ter as séries em dia e quer passar em medicina na USP. Não vai acontecer. Ou se for acontecer, vai te dar muito mais trabalho. Então, eu uso um exemplo que às vezes fica até ruim de falar, mas é a coisa que mais fácil que eu vejo. Quem quer coisas mutuamente exclusivas é falta de maturidade de encarar o problema. De falar assim, meu, não é agora, não é meu momento, isso agora é minha prioridade. Né? Eu dou exemplo de criança. Criança está com dor no dente, o que o pai faz? Vai levar no dentista. Daí a criança chora que não quer ir no dentista, porque já foi e doeu, sabe que tem que tomar injeção na boca. Então ela está com dor e não quer ir no dentista. Duas coisas. Só que criança faz isso mesmo, a gente sabe. Então você tem que ter maturidade para levar os problemas. Você tem que ter a meta, aquilo que eu falo. Comece com um calendário de 30 dias, porque todo mundo consegue fazer uma coisa por 30 dias. E quando acaba os 30 dias, a última vez que você deu oportunidade para esse momento viciante da gratificação instantânea, já faz muito tempo. Você já se transformou, você já passou pela fase de adaptação. Você já está tirando proveito da sua dieta, talvez você não queira mais, né, aquilo. E ficar mantendo essas coisas é como você querer curar um vício com pequenas doses. Né? O cara vai no AA, no Alcoólicos Anônimos, e continua bebendo só um pouquinho de vez em quando. Isso não acontece, daí a pessoa não tem um objetivo, não se liga no vício, não arruma a doença e já era. E logo depois, só para você ver,
Logo depois que você já atingiu o seu objetivo, aí sim você busca equilíbrio. Outro exemplo muito clássico, você está com uma doença. Você está com uma doença e, por exemplo, um cara estourou o joelho porque jogou futebol demais, ele jogava todos os dias, o joelho foi pro saco, e vai ter que ficar de repouso, tomando remédio e talvez operar. Você acha que é equilíbrio ficar 4 semanas de cama, tomando remédio a cada 6 horas? Nós vai falar, não, equilíbrio você tem que jogar um futebolzinho de vez em quando, não precisa jogar tudo. Mas quando que vai vir esse futebolzinho de vez em quando? Ou antes, para não acontecer isso, ou depois que você arrumou essa situação. Você vai ficar descansando, você vai ficar tomando remédio. Então, se você tem que ser radical do bem para o seu objetivo, para a verdadeira felicidade, faça. Faça, coloque como prioridade. Né? Senão você vai ficar chorando que não tem objetivos e fica comendo chocolate de vez em quando. Não faz sentido. Essa é uma postura que não tem lógica. Beleza, pessoal? Vamos que vamos? Então, coloque em prioridade, se comprometa com 30 dias, entenda que, que um estudante é completamente normal ele abrir mão na época de cursinho, de tudo, balada para conseguir, e você sabe como são as festas de medicina depois que ele já entrou. Depois pode, gente. Mas se comprometa com você mesmo, não queira coisas antagônicas, entenda que a gratificação instantânea não traz bem nenhum, que se você pode ou não, não é agora que você vai ver isso quando não for mais um problema. Você vai decidir o tanto de gratificação instantânea que vai entrar na sua vida e como depois que você já está com outra cabeça, com outro relacionamento, com autoestima lá em cima, ok? Vamos que vamos, sangue nos olhos, é isso aí, beijo.